5 estrelas no peito. Incontestáveis momentos de glória. Mas também cicatrizes que o tempo insiste em não apagar. Em Copas do Mundo, a amarelinha já nos levou ao céu, mas também nos fez mergulhar em abismos de frustração. Hoje, vamos revisitar os 5 maiores fiascos da seleção brasileira em Copas do Mundo. Aqueles momentos em que o sonho virou pesadelo e a nação parou para chorar. Posição 5. França, 1998. Brasil versus França. Final. Em 1998, a seleção brasileira chegava à França como a atual campeã mundial e grande favorita ao bicampeonato consecutivo. Comandada por Zagallo, a equipe contava com um elenco espetacular, com remanescentes do tetra, jogadores em grande ascensão e como principal jogador, o fenômeno que encantava o mundo, Ronaldo, que era aclamado como o melhor jogador do mundo com sobras. A expectativa era imensa e a nação era impulsionada pela crença de que aquele time era praticamente imbatível. Agora eu tô na seleção da Globo, torcendo pelo Penta. Vamos torcer juntos pela nossa seleção. A campanha brasileira na fase de grupos teve vitórias sobre Escócia e Marrocos, mas uma surpreendente derrota para a Noruega. Nas oitavas de final, a equipe goleou o Chile por 4-1. Nas quartas, superou a Dinamarca em um jogo emocionante por 3-2. Bateu pro gol, Bebeto! Rebateu pro gol, bateu Bebeto, olha o gol! A semifinal contra a Holanda foi um teste de fogo, vencido nos pênaltis, após um empate em 1-1, garantindo a vaga na tão sonhada final. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, que é sua, Brasil! E então chegou o grande dia, a final contra a anfitriã França. Porém, esse dia foi marcado por um episódio misterioso e dramático envolvendo Ronaldo, que sofreu uma convulsão horas antes da partida, preocupando jogadores e comissão técnica. Após passar por exames médicos, sentiu-se bem e foi liberado para o jogo minutos antes da partida. Porém, era nítido que todos os jogadores estavam preocupados com aquela situação e pareciam estar sem sintonia com o jogo, apresentando um futebol bem abaixo do que era acostumado a ver daquele time. E a França, por sua vez, liderada por um inspirado Zidane, venceu por 3-0. A derrota foi um choque nacional, gerando um sentimento de frustração e decepção profunda. E o mistério em torno de Ronaldo se tornou um dos maiores tabus do futebol brasileiro. Posição 4. Espanha, 1982. Brasil versus Itália. Jogo decisivo da segunda fase. A seleção brasileira de 1982, sob o comando de Tele Santana, é reverenciada por muitos como uma das maiores equipes da história, mesmo sem ter conquistado o título. Com um futebol arte envolvente, craques como Zico, Sócrates, Falcão e Júnior encantavam o mundo com seu toque de bola e jogadas ofensivas. O favoritismo era imenso, e a expectativa de que o Brasil traria o tetracampeonato era quase uma certeza, dada a qualidade técnica e o estilo de jogo apaixonante. A campanha na primeira fase foi quase impecável, com vitórias sobre União Soviética, Escócia e Nova Zelândia, garantindo 100% de aproveitamento. Na segunda fase, em um grupo considerado da morte, o Brasil superou a Argentina de Maradona por 3-1, em uma atuação de gala, que reforçou ainda mais o seu favoritismo. A equipe chegou ao confronto decisivo contra a Itália com a moral elevadíssima, precisando apenas de um empate para avançar às semifinais. Mas do outro lado, tinha uma forte Itália liderada por Paolo Rossi, que venceu o Brasil por 3-2 com hat-trick de Rossi, eliminando a seleção da Copa. A derrota, que ficou conhecida como a Tragédia de Sarriá,
foi um golpe duro para o país, que viu o sonho do título desmoronar de forma inesperada. A equipe que jogava o futebol mais bonito do torneio foi eliminada precocemente, deixando um sentimento amargo de tristeza pela perda de um título que parecia destinado. Posição 3. Brasil, 1950. Brasil e Uruguai. Jogo decisivo do quadrangular final. A Copa do Mundo de 1950 foi sediada no Brasil, e a nação vivia um clima de euforia e confiança na conquista do título em casa, especialmente com a inauguração do grandioso Maracanã. A seleção, comandada por Flávio Costa, contava com craques como Zizinho, Ademir de Menezes e Jair Rosa Pinto. A imprensa e a torcida estavam confiantes, e o país desfrutava de um momento de grande otimismo no futebol. Na primeira fase, o Brasil venceu o México por 4-0, empatou com a Suíça em 2-2 e superou a Iugoslávia por 2-0, garantindo a classificação para o quadrangular final. Nessa fase decisiva, a equipe brasileira foi avassaladora, goleando a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1. Com esses resultados expressivos, o Brasil chegou à última partida precisando apenas de um empate contra o Uruguai para se sagrar campeão mundial. Porém, a partida decisiva que entrou para a história como Maracanaço começou com o Brasil abrindo o placar, mas o Uruguai de forma surpreendente virou o jogo, vencendo por 2-1. A derrota foi um dos maiores choques da história do futebol, silenciando o Maracanã lotado, com quase 200 mil pessoas. O sentimento de tristeza e incredulidade foi imenso, e o evento ficou marcado como uma tragédia nacional, que mudou até mesmo a cor do uniforme da seleção brasileira. Posição 2. Alemanha, 2006. Brasil versus França. Quartas de final. A seleção brasileira de 2006 era considerada uma das mais fortes e talentosas de todos os tempos. O técnico Carlos Alberto Parreira comandava um time recheado de estrelas de elite do futebol mundial. Entre eles, o famoso Quadrado Mágico, formado por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo. Uma seleção que parecia de videogame. É o gol do Quadrado Mágico! Com esses nomes, parecia não haver nenhuma outra seleção que fizesse frente à amarelinha. Isso gerava um enorme favoritismo, mas também uma certa soberba e uma sensação precipitada de que o título já estava ganho. A campanha foi marcada por um período de preparação criticado, com alguns jogadores fora de forma física e um clima de oba-oba, que gerou questionamentos sobre a seriedade da equipe, apesar dos resultados positivos em campo. Na fase de grupos, o Brasil avançou com vitórias sobre Croácia, Austrália e Japão. Nas oitavas de final venceu Gana por 3-0, com Ronaldo se tornando o maior artilheiro da história das Copas até então. Recordista absoluto de gols em Copa do Mundo. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a França de Zinedine Zidane, que teve uma atuação magistral e dominou o meio-campo. A França, muito bem organizada defensivamente, não deu espaços para o Brasil, que mesmo com todos aqueles craques, teve uma atuação apagada e sem brilho, resultando na vitória por 1-0 dos franceses. A derrota foi um choque para o país, que dava o título como certo. A atuação apática da seleção, a falta de criatividade e a incapacidade de reagir foram muito criticadas. E o jogo ficou marcado como o adeus de uma geração de craques que não conseguiu entregar o esperado. Posição 1. Brasil 2014. Brasil versus Alemanha. Semifinais. A Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, gerou uma expectativa e pressão gigantescas para a conquista do título em casa,
A seleção comandada por Luiz Felipe Scolari tinha em Neymar sua principal estrela e esperança, além de jogadores como Davi Luiz, Oscar, Fred e Hulk, que também eram peças importantes. Apesar de um time pouco estrelado comparado a outras seleções, os jogadores demonstravam raça e amor à camisa, fazendo a torcida acreditar que dava para levar o Hexa em casa, ainda mais após a vitória na Copa das Confederações de 2013 em cima da poderosa Espanha. A campanha brasileira na fase de grupos teve vitórias sobre Croácia e Camarões, além de um empate com o México. Nas oitavas de final, a equipe superou no sufoco o Chile nos pênaltis, após um empate em 1-1, o que já demonstrou uma certa fragilidade tática na seleção. Nas quartas de final, venceu a Colômbia por 2-1, mas a vitória veio com um alto preço: a lesão de Neymar, que o tirou da Copa, e a suspensão de Thiago Silva para a semifinal, abalando a estrutura da equipe. Chegamos então no fatídico dia, a semifinal contra a Alemanha no Mineirão, o maior fiasco da história da seleção brasileira. Sem contar com seu único grande craque, o Brasil precisava mostrar forças em uma semifinal em casa contra a forte e organizada Alemanha. Toda essa situação demonstrou muita tensão e uma certa fragilidade emocional do time brasileiro. A Alemanha entrou em campo concentrada e terminou o primeiro tempo com um surpreendente placar de 5-0, com destaque para os 4 gols em um intervalo de apenas 8 minutos. Durante um apagão do time brasileiro, o que chocou o mundo todo. Além disso, nessa mesma partida, os brasileiros tiveram que ver em sua terra o alemão Klose superar Ronaldo como o maior artilheiro em Copas do Mundo. No intervalo, o jogo já parecia resolvido. A Alemanha tirou o pé. O Brasil ainda atacou um pouco, mas nada podia ser feito. A Alemanha fez mais 2 gols e no fim do jogo, Oscar fez o gol de honra. O placar final de 7-1 foi a maior derrota da história da seleção brasileira e a maior goleada sofrida por uma equipe anfitriã. A maior seleção da história teve sua maior humilhação jogando em casa, junto com seu povo. Em uma Copa em que se esperava a consagração, veio a maior decepção. Foi bem triste. Num time desorganizado. E o Brasil hoje foi uma bagunça, uma grande bagunça, por conta do desconhecimento do adversário e do desconhecimento do que é o futebol hoje. O jogo causou um trauma nacional profundo, gerando um sentimento de humilhação e descrença que ficou eternamente marcado como um mineiraço. Eu só queria poder dar uma alegria ao meu povo. E você? Qual outro momento acha que deveria estar nessa lista? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir até o final. E até a próxima!